Bom dia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 10. Versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus, muito obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado porque temos esse privilégio nessa manhã de abrirmos a Tua Palavra e sermos encorajados pela Tua Palavra a perseverar até o fim. Deus, nos ajuda a entendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática nesses dias. Em nome de Jesus. Quando você olha esse texto, ele está inserido em um contexto. Muito interessante esse versículo está inserido. Primeira coisa, volta um pouquinho, no capítulo 10, no versículo 1, você vai entender que esse versículo foi colocado exatamente num contexto onde o próprio Jesus está escolhendo 12. E ele diz quem são esses 12 que ele escolhe. Então ele vai dizendo, tendo chamado os 12 discípulos. Mas no versículo de número 5, desse mesmo capítulo, o versículo 22 está inserido também nesse contexto. E ele está inserido nesse contexto dizendo que a estes 12, ele instrui, ele diz como que deve se proceder, como que deve fazer diante de situações diversas. No versículo número 16, ele vai trabalhar literalmente com algumas coisas que deveria se tomar cuidado. E é o texto que nós lemos. Primeiro, no versículo número 16, ele diz o seguinte: sede prudentes e sedes simples. No versículo 19, ele diz o seguinte: cuideis como que haveis de falar. Então, o texto que nós lemos, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse texto está inserido dessa forma. Mas se você olhar um pouquinho mais, no versículo 24, desse mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: não temais. Não temais, no versículo 26, não temais. Está duas vezes no versículo 28, não temais, nós temos um no versículo 31. Então ele está dizendo agora, não simplesmente escolhendo 12, não botando cautela, não admoestando, mas agora ele está o seguinte: não temas, tenha coragem, eu vou dar, olha, não é nenhum maior do que o outro, mas não temas. E quando eu paro para olhar esse versículo 22, o que mais me chama a atenção é que aquele, porém, que perseverar. Teve um rapaz ceguinho, né? Pejorativo, né? Era um rapaz cego no Luciano Huck semana agora, passada. Ele usou uma expressão, se aquilo não resolveu ainda, se
você tem alguma situação que não resolveu ainda, é porque não chegou ao fim ainda. Então isso é perseverar, ou seja, é algo que não chegou ao fim ainda. Então, por quê? Mas o que significa nesse contexto perseverar? Ele significa assim: não desista, não desistir. Ele quer dizer para mim e para você: não é o final ainda, não chegou o final. Ele quer dizer para mim e para você assim: não acabou, não acabou. Eu ouvi uma expressão do pastor Hilário no culto de domingo, e ele falando sobre uma frase do Spurgeon. Ele diz o seguinte: que um casal de caramujos, de tanto perseverar, eles conseguiram chegar até a Arca de Noé. Por perseverar, essa é a frase do Spurgeon, por perseverar, o casal de caramujos chegou até a Arca de Noé. Gente, eu não sei se vocês conhecem o caramujo, mas o pastor brincando, ele falava o seguinte: já pensou? Vamos, mulher, você está atrasada, mulher. Já pensou o casalzinho de caramujo? Não, meu amor, eu estou cansado. Não, vamos lá, a arca está longe ainda, vamos ainda. Você já imaginou isso? Abra sua Bíblia em dois textos fantásticos no livro de Tiago. Cinco anos. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Porque a gente já pode entender que quem persevera, este é feliz. Agora, olha o 1, capítulo 1, versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Perseverar são para os felizes. Por que perseverar? A perseverança vem para aquele que pensa, quem pensa em desistir. Para quem pensa que está muito difícil, para aquele que pensa que já chegou ao máximo e não pode suportar mais. A perseverança são para esses. Queria mostrar para você e aprender com você nessa manhã duas coisas sobre perseverança. A primeira coisa que eu quero entender com vocês é que perseverança é um ato pessoal. Eu tentei escrever aqui e dizer assim: não é coletivo, não é do meu esposo, não é da minha esposa, não é da minha família, não é do meu líder, não é do meu amigo. Perseverar é um ato pessoal, então ele é meu. E quando nós passamos por diversas situações, não só porque nós estamos passando situação difícil com os meninos que agora foram removidos para 12º, não só por isso, mas nós vamos enfrentar dificuldades ainda maiores. As dificuldades não serão simplesmente essas. Ou é porque nós estamos passando?
Talvez você está passando uma situação diversa, ou seja, um pecado que você não vence, talvez uma situação de finanças que você não vence, talvez uma situação qualquer. Eu quero dizer para você que não chegou ao fim e você precisa perseverar. O avô do Breno faleceu. Isso vai acontecer, não é? Nas nossas vidas, não é? O avô do Taione faleceu. Então, são situações onde não chegou ao fim ainda. Então, o que a gente precisa? Perseverar. Então, perseverar é algo seu. Não depende do ambiente que você vive. É um ato seu. E por ser um ato seu e um ato meu, eu preciso entender que eu sou feliz porque eu persevero. De entender que isso não é dos outros. Eu não posso simplesmente transferir a perseverança para o meu líder. Claro que eu vou tirar o meu da frente, não é? Você já imaginou o seu líder de segunda-feira passada se desesperou, perdeu a ponta da corda? Perdi! Ele foi preciso chegar nele e sacudir o teu líder, porque o teu líder se desesperou. É um ato pessoal. Perseverar é um ato pessoal. Não confie simplesmente no teu líder. É um ato pessoal. É você e seu Deus. Você e Deus, e acabou. É um ato pessoal. Não é um ato que você vai poder simplesmente olhar para o outro e falar assim: eu vou perseverar também. Não é. Não funciona assim. Aquele, porém, que perseverar. Essa é a expressão clássica do versículo. Aquele, porém, aí ele diz: esse é salvo. Mas uma outra coisa, além de ser um ato pessoal, queridos, preste bastante atenção nisso. Perseverar é só para quem é discípulo de Jesus. Você não consegue fazer entender a sua perseverança para uma pessoa que não tem Jesus. Ele não entende. Por várias vezes nós fomos em uma delegacia, eu e o Tarão, e o policial, ele insistia em uma determinada situação, onde nós já tínhamos explicado para ele que nós não estávamos evangelizando ninguém, nós estávamos simplesmente um foi buscar o outro na praça, e ele perguntava para nós: como que vocês sobrevivem, como que vocês vivem? E nós vivemos de oferta. Como assim? As pessoas não entendem, sabe por quê? Porque a perseverança sua, e perseverar até o fim, de ficar firme, independente se o mundo está caindo à sua volta, as pessoas que estão à sua volta não vão entender a sua perseverança, porque para ser perseverante, na perseverança que você está, só para os discípulos. E você vê que o contexto aqui, Jesus está ensinando para os 12. Ou seja, aqueles que ele mesmo chamou pelo nome. Você já pensou que loucura você está fazendo uma escola de 1 ano e meio? Como que explica isso? 1 ano e meio dentro de Jocum, sendo que os cursos de Jocum, os maiores, são de 5 meses. Como que você explica isso para os outros? Sabe, queridos, quando você entende isso, ninguém vai entender a sua perseverança. As pessoas que não são discípulos de Jesus não vão entender a sua perseverança.
Porque quem persevera são aqueles que são discípulos de Jesus. Nós estamos estudando um livro chamado Pacto de Amor de Deus. Quem tem ouvidos, ouça para colocar no título. Já está pronto, hein? Quem não teve essa ideia? O pacto do amor de um Deus. Deuteronômio. Queridos, neste pacto está literalmente a perseverança. Persevere. Quando você entende que dentro desse pacto Ele está dizendo para você o que você deve fazer, preste bastante atenção nisso, nesse pacto. Ele está dizendo para você, não só me obedece, mas Ele diz assim: persevere. Persevere. A perseverança, ela vai ser dia após dia, sendo exercitado por você, não pelo teu colega de lá, não por o Caleb que exerce, não Irani, não a Sônia, mas é o Caleb individualmente. Essa perseverança, ela vai dizer para mim e para você que os desafios futuros são muito maiores. Você pensa que você vai parar nisso aqui? Não, os desafios são maiores. Sérgio, Peru, Roberta, Moçambique, e vai ser dessa forma. Então os desafios são maiores. Então, por que eu vou perseverar? Por que eu preciso perseverar? Se você parar para ver quantas, falar caixinha, né? Quantos verticais ainda você precisa preencher? Você já imaginou quando chegar Samuel, que é um livro só? Vai dar a quantidade, você imagine bem. Pensa em Reis, pensa em Isaías, pensa em Jeremias. Sabe, os desafios ainda são maiores para você. Pensa ainda que tem, para quem começou agora, tem todos os profetas, tem todo o Novo Testamento ainda. Pensa nisso. Ou seja, se você não perseverar, querido, os desafios são maiores ainda para nós. Nós precisamos perseverar porque as lutas não chegaram ao fim. Dá para você entender isso? Não chegou e não vai chegar. Então você precisa entender que você, por ser um ato pessoal, a perseverança, ser meu ato pessoal, e por ser discípulo de Jesus, eu preciso perseverar. Caso contrário, eu não vou entender. As pessoas que não são discípulos não vão entender por que a gente passa tantas lutas, tantas dificuldades. Porque tanta coisa eu preciso definir tanta coisa, eu preciso decidir tanta coisa. Sabe por quê? Porque não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Eu preciso perseverar, e você precisa perseverar, porque é desejo do coração de Deus para o nosso coração. Então, quando nós entendemos isso, que eu tenho desafios futuros maiores, quando eu entendo que as lutas serão maiores, os obstáculos vão aumentar para você, vão aumentar. Quanto mais você vai aprendendo da palavra, mais coisas vão sendo colocadas sobre você, sobre a sua responsabilidade. As pessoas vão confiar mais em você. Isso vai fazer o que com você? Vai aumentar o teu orgulho? Não. Ele vai aumentar a tua responsabilidade. Então você ainda vai ter que perseverar ainda mais. Se você entende que você está nesse
árbitro de amor, você precisa entender que Deus está te pedindo algo que está no coração dele e não no nosso coração. É muito fácil nós chutarmos o pau da barraca. Desistir é a coisa mais fácil que tem. Quer ver como é fácil? Denise, você pode ir embora. Você vai arrumar as suas coisas, arruma a sua malinha, não é? E vai embora para casa. As folhas é minha, viu? Eu ia falar isso aí. Denise pode levar até a Bíblia que ela ganhou. Ganhou não, ela pagou, né? Mas o que impede ela ir embora? Vai ser a perseverança. Eu vou perseverar, eu vou ficar. E eu poderia citar o nome de vocês todos aqui. Todos. Dos meus tutores, dos tutores da escola, dos parceiros. Por que não desistir? Por que não eu ir para a academia? Não é? Ganhar meu dinheiro, esperar as pessoas, não é? Mas o que Deus tem pedido para mim e para você? Os desafios maiores estão por vir, queridos. Tem de bom ânimo. Desafios maiores Deus tem para nós. Entendeu? Tem povos não alcançados esperando nós. Então os desafios são maiores. Então o que eu preciso e você precisa? Nós precisamos perseverar. E o chique da história: eu sou feliz porque eu perseverei. Por que não desistir? Sabe por que eu não vou desistir? Porque ainda não chegou o fim. Eu tenho que perseverar. Porque para quem pensa, essa letrinha aqui, para quem pensa que é difícil, a situação está difícil, eu preciso perseverar. Para quem pensa que chegou ao máximo, eu quero dizer para você, encorajar você nessa manhã, o máximo ainda você não chegou. Ontem nós estávamos batendo algumas estacas, né? De ferro lá na barraca, né? Para manter a estrutura da barraca lá, né? Por fim nós fizemos uma competição, não é? Vamos competir, porque era mais fácil, né, Romildo? Vamos competir, porque a gente vai receber um encorajamento maior para botar as estacas. Caleb foi 32 vezes, não é? Eu fui todo animado, o negócio começou a ficar duro demais. Eu 33 vezes. Tio, isso que é competidor. Não, quantas ali não estava lá. Quantas marretadas? Quantas marretadas a gente tinha que dar no estirão desse tamanho assim, para onde vai ficar a barraca? A tenda vai ser esticada. Aí o Caleb com 32. Quando a minha estava um tanto assim ainda, ela tinha que ficar um tanto assim, todo mundo falando assim, ele vai ganhar do Caleb. Não, perdeu. No 35. Aí o fortinho da turma, né? O Romildinho, né? O José pegou e começou a bater. Eu falei assim, vai ganhar. Deu 34, 33, 34, perdeu também. Mas o Carlinhos Júnior tomou isso. fez com 20 e poucas, né? O Marquinhos fez com 20 e poucas. Vamos glorificar. Aí para justificar que nós perdemos pro Marquinhos, né? Não, a terra sua estava muito mais boa. Mas a gente não sabe o tanto de força que ele usou. Talvez ele usou força mais do que nós. Com certeza. Tairone sabe disso com certeza, porque Tairone também andou batendo
Umas 2, 3 destacam, mas ele não estava na competição. Vamos? Queridos, desafios maiores virão para mim. Não pense simplesmente que você vai ser o último a ser testado, se você vai precisar perseverar. Você não vai ser o último. O que Deus tem dito para você, persevere, persevere. E Ele termina dizendo o seguinte: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você é um discípulo do Senhor? Com certeza é. Você precisa perseverar. Está difícil? Você precisa perseverar. As pessoas do seu lado não querem perseverar. É um ato pessoal. Não é um ato que é coletivo. Pensa como um caramujo. Eu preciso perseverar. Que Deus te dê uma excelente semana. Que você aprenda. Terminando o livro de Deuteronômio, começando num livro lindo, fantástico, de Josué. Você aprenda a perseverar até o fim. Porque se você perseverar até o fim, você será a pessoa feliz. Bem-vindo. Amém?